Fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Bandeirantes. Gente, de volta amanhã às 8 horas da manhã, tanto aqui na RB quanto também na tela do Band News TV. E a partir de agora vai saber também o que é destaque na região metropolitana de Campinas nesta quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã em AM 1170, FM 85.7, também pelos aplicativos digitais, o portal bandmulti.com, o aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes e com imagens no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Na mesa de som, Gilberto Sufi, na central técnica Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. A gente está chegando para trazer mais informação, também com a presença de Tiago Prudente. Bom dia para você, Tiago. Na Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira. Último dia do mês de agosto, contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493, uma quinta-feira com temperaturas mais altas em Campinas. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam nesse momento 24 graus. Faz tempo que a gente não fala de uma temperatura alta assim às 10 horas da manhã. Campinas teve a mínima hoje com 14 graus. Previsão de nebulosidade variável, principalmente no período da tarde, o que aumenta a possibilidade de chuva isolada. Não tem previsão para pancadas de chuvas mais fortes, temporal, mas no final da tarde para o começo da noite, uma garoa pode cair também na cidade de Campinas. Para quem nos acompanha no trânsito da região central, atenção principalmente para a Avenida Benjamin Constant, trecho mais carregado nesse momento na região central da cidade e pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Motorista com mais dificuldade hoje para chegar à capital paulista. Na rodovia Anhanguera tem lentidão em Jundiaí, no quilômetro 61, 1 km de para e anda. No quilômetro 22, já na chegada a São Paulo, mas não ainda como reflexo da marginal. Isso é um pouco mais à frente. Então são 3 pontos em que o motorista pela rodovia Anhanguera tem dificuldade nesse momento. Rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção para a capital paulista. São apenas os 3 quilômetros mais carregados próximo à Marginal Pinheiros ou à Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Agora são 10h04, o Manhã Bandeirantes desta quinta-feira recebe aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, e você acompanha também com a gente no nosso canal do YouTube, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que atende o nosso convite para falar um pouco sobre os projetos nesse último ano, expectativas para o ano que vem e um pouco sobre esse trabalho ligado à cidade de Campinas. Deputado, muito obrigado pela sua presença, por acompanhar aqui o nosso convite, por atender o nosso convite. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui. Faz um tempinho que eu não venho aqui, viu, Heitor?
Então, parabenizar a Rádio Bandeirantes aí pelo trabalho que vem fazendo, levando a informação séria a toda a nossa população. Deputado, o senhor nessa legislatura atual, nesse mandato atual, tem levantado pautas e trabalhado em comissões ligadas à área de segurança pública. Também. É membro da CPI da epidemia do crack, como ficou conhecida, também da Comissão de Segurança, e ganhou um destaque recentemente na imprensa estadual e até nacional por ter solicitado para o secretário de Segurança a retirada das câmeras do uniforme dos policiais militares, isso em meio às ações, à operação que acontece no litoral de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse viés para a segurança pública nesses meses de mandato e também o quanto, na sua opinião, melhoraria a segurança pública a retirada das câmeras dos fardamentos dos policiais. Olha, Heitor, na verdade nós estamos vivendo um momento muito difícil no estado de São Paulo. A gente vê a criminalidade e o tráfico de drogas muitas vezes tomando contas de determinadas comunidades. E muitas vezes, toda ação policial, nós vemos que existe uma criminalização em cima das ações dos policiais. E são policiais que também têm família, que saem de casa todos os dias, não sabendo se vai conseguir voltar para casa, se conseguirá salvar a tua vida em um momento de operação. Então são várias ações que o governo do estado tem feito aí, primeiro na valorização, né? A valorização dos policiais. Nós aprovamos um projeto na Assembleia Legislativa do aumento salarial, em média de 20% a 22%. Mas pensando no soldado, no praça, né, como é chamado, praça teve um aumento de 34%. Um aumento que nunca teve, faz mais de 30 anos que a reposição tem sido apenas a reposição inflacionária, e a gente sabe que os policiais, eles correm riscos todos os dias. Quanto à questão das câmeras, na verdade nós fizemos um convite para que o secretário esteja na comissão, porque existem pesquisas. Existe pesquisa sendo feita e aponta que a partir do momento que houve a colocação de câmeras nos policiais, muitas vezes não respeitando inclusive a privacidade do policial, porque fica o tempo todo de trabalho, ele é obrigado a ficar com a câmera ligada. E nessa pesquisa apontou o seguinte: quando existe um determinado suspeito, o policial muitas vezes ele deixa de agir, de abordar a pessoa exatamente porque todo o trabalho dele está sendo, além de filmado, ele está sendo automaticamente ridicularizado e condenado por estar fazendo o teu trabalho. E a gente sabe, nós vimos nessa operação do Guarujá, que todas as pessoas que morreram no enfrentamento com a polícia, todos eles tinham histórico. Todos eles tinham histórico de penitenciária, de crimes já condenados. Então, a gente sabe que nas comunidades a gente tem pessoas boas, logicamente, mas muitas vezes os bandidos, os criminosos se escondem atrás dessas pessoas, das pessoas mais simples. Então é importante que a polícia possa fazer o seu trabalho com tranquilidade. Nós não podemos inverter os papéis. O criminoso não é a polícia. O criminoso ele precisa estar na rua, o policial precisa estar na rua para garantir a segurança da nossa população. Tiago Prudente, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, deputado estadual Rafa Zimbaldi. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria primeiro entender que pesquisa é essa, porque a gente também tem pesquisas que apontam que a câmera reduz a letalidade. E eu queria entender, a pesquisa diz que o policial não faz a abordagem. Não seria um problema de treinamento do policial, então, do que a câmera? Porque a câmera, segundo o projeto que está em andamento no estado de São Paulo, ele não fica com a câmera o tempo todo. No momento que ele vai comer, ele não está com a câmera. No momento do descanso dele, a câmera é desligada. Pelo menos é isso que está no projeto.
Não é meio incoerente, deputado, porque se ele é um servidor público, um funcionário privado é monitorado 24 horas. Eu trabalho no Grupo Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes tem câmeras dentro do complexo de comunicação. Por que o policial não pode ser monitorado? Por que ele deixa de abordar tal suspeito? Não é, no mínimo, incoerente, não é, no mínimo, contraditório? E eu queria saber que pesquisa é essa, porque a gente também tem pesquisas que apontam, realizadas inclusive por universidades paulistas, que demonstram que há uma queda na letalidade policial, tanto na morte de policiais, quando a gente fala de letalidade, quanto na morte de pessoas pela polícia. E eu queria entender um pouco melhor isso, porque eu não consigo, essa explicação não ficou muito clara para mim, porque parece mais uma justificativa para tirar a câmera do que qualquer outra coisa, porque o deputado levantou o histórico. Ter histórico não é suficiente para dar uma explicação porque a polícia, porque uma pessoa morreu no confronto com a polícia. Se houve um tiroteio, sem dúvida, e o criminoso foi baleado, o policial está dentro da sua legítima defesa, agindo dentro da legalidade. Mas o histórico por si só não justifica. Eu queria entender melhor isso. Tiago, obrigado aí pela pergunta. Só lembrando que a pesquisa foi feita pela Universidade de Stanford e também a PUC-Rio, do Rio de Janeiro, participou dessa pesquisa. E mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Muitas vezes o policial deixa de participar, deixa de abordar determinadas pessoas que são suspeitas, deixa de cumprir muitas vezes o seu papel exatamente porque tem sido vigiado. Né? Então isso tem comprovação, inclusive a participação dos próprios policiais dizendo isso. Então acho que é importante, nós não podemos inverter os valores. Né? O policial ele está cumprindo o papel da segurança pública do Estado. Agora, nós não podemos, em respeito aos criminosos, fiscalizar um policial em todo o teu período de trabalho. Então, essa minha posição não é uma posição... Então eu não posso fiscalizar um deputado durante seu período de trabalho? É a mesma coisa? É a mesma coisa de você, Tiago, ficar com uma câmera todo o seu momento de trabalho instalada em você. Mas eu instalado em você, não estou falando no seu ambiente de trabalho. Tem uma câmera monitorando o tempo todo. Ok, mas você coloca uma câmera em você o tempo todo do seu trabalho? Mas se a emissora quiser, eu não tenho problema nenhum, porque eu cumpro o protocolo que a empresa me coloca. Ok, agora, o policial ele é obrigado a colocar? Sim, o policial... Porque você não é e o policial seria? Deputado, porque o policial é uma figura que anda armada, concorda comigo? Ele não é uma pessoa comum. Ele está cumprindo a função de garantir a sua segurança, Tiago. Então, e a câmera não traz segurança para mim também? Oi? A câmera também não traz segurança para mim, no caso de uma abordagem que extrapole o protocolo? Mas por que extrapolaria? Ué, a gente tem vários casos de abuso policial que foram detectados pelas câmeras. O policial passa por todo um período de treinamento, e eu não estou falando, né, em toda a profissão existe pessoas boas e pessoas ruins. Né? Para isso você tem ouvidoria, você tem corregedoria, você tem denúncias que conseguem chegar, né, a denunciar. Inclusive o próprio cidadão ele tem o direito de fazer, né, a sua filmagem. Muitas vezes a gente vê policiais sendo enfrentados por pessoas, né, quando está fazendo abordagem, e você sabe disso, que várias vezes pessoas filmando os policiais fazendo uma determinada abordagem e pessoas agredindo os policiais. Então, mas essas pessoas têm que responder. Concorda comigo? Concordo. Agora o policial inclusive celulares já flagraram policiais excedendo várias vezes as suas funções. Para isso existe. Você não pode, Tiago, desculpa, você não pode generalizar uma minoria. Você não pode pegar uma minoria e colocar todos na mesma bacia. Então, você tem canais de denúncias para que a corregedoria, para que a ouvidoria investigue esses tipos de denúncias. Então, mas é isso que eu estou pontuando, deputado. É isso que eu estou pontuando. Quando se fala da retirada das câmeras,
eu não acho que o debate não pode ser interditado. O debate tem que acontecer. Isso é válido. O debate é válido. O meu grande questionamento é: por que as câmeras inibem os policiais? Por que as câmeras inibem os policiais? Se eles seguem um protocolo, um treinamento, não é para a câmera inibir o policial. Então tem algo nesse meio, no meio desse caminho, que precisa ser trabalhado. Eu acho que a pesquisa também demonstra isso. Eu não tive acesso à pesquisa, mas eu te mando depois da pesquisa. Eu não tenho aqui em mãos, mas eu te mando. Caminho, entendeu? Eu te mando, estou à disposição. Então, esse é o meu questionamento. Eu não estou aqui fazendo uma defesa ou contra. Eu quero entender o que o deputado acha desse meio do caminho. Por que o policial tem medo de abordar esse suspeito? É apenas porque ele vai ser gravado? Não faz muito sentido, entende? É isso que, talvez o Estado não tenha que focar nisso. Não há uma falha no treinamento do policial nesse ponto? Eu acho que não. Eu acho que o policial ele tem o seu treinamento e tem o preparo para fazer a abordagem. Agora, não é possível o policial, ao cumprir a sua função, ele ser fiscalizado 24 horas por dia. E nós temos, os estudos apontam exatamente isso. Eu acabei de pegar a pesquisa aqui, eu estou só procurando aqui. São 10h16, nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, falando sobre a proposta de ouvir o secretário Guilherme Derrite, do governo do estado de São Paulo, da área de segurança pública, sobre a possibilidade da retirada das câmeras dos uniformes dos policiais militares. E há um estudo que o deputado está nesse momento levantando que apontaria que a segurança pública seria mais eficiente com a retirada das câmeras. Algo que, inclusive, foi motivo de discussão durante a campanha eleitoral e, inclusive, colocado em pauta pelo então candidato Tarcísio de Freitas, que depois recuou, mantendo nesse momento as câmeras. Isso, inclusive, na Operação Escudo na Baixada Santista, que em um mês resultou em 23 mortes, disparos que aconteceram contra policiais, contra moradores, denúncias que chegaram também aos órgãos oficiais de fiscalização de possíveis abusos dos policiais militares e alguns dados que apontam que muitos dos casos, das 16 ações, por exemplo, que foram registradas até o dia 7 de agosto, 6 com mortes não tinham câmeras ligadas nos uniformes dos policiais militares. O senhor não acredita que o momento talvez não seja um tanto delicado? O convite, Heitor, foi exatamente para a gente debater o assunto. Aqui, só para pontuar o Tiago, nós tivemos aqui uma redução de 46% nos vários tipos de fiscalização proativas, como abordagens e revistas. Foi registrado também uma redução de 69% na probabilidade do agente agir frente a denúncias de crime por parte da comunidade, 43% no atendimento e chamadas recebidas pelo centro de operação. Ou seja, existe uma inibição do policial e não é possível que a gente inverta os valores, né? O policial está cumprindo a sua função. O policial não pode ser colocado em xeque em todo momento que ele está fazendo a abordagem, está fazendo o trabalho dele. A missão dele é essa e ele foi preparado para isso. 10h18. Deputado Rafa Zimbaldi, ainda só para a gente falar mais um pouco sobre a área de segurança pública, o senhor está na CPI da epidemia do crack. Qual é a função dessa CPI? De que maneira ela pode apresentar soluções práticas a partir da Assembleia Legislativa, com os deputados trazendo, talvez, se não soluções, pelo menos ideias para algo que há pelo menos 1 ou 2 décadas é um problema muito sério nas grandes cidades e não é diferente em Campinas? Heitor, nós estamos acompanhando, né, a problemática que as drogas têm atingido praticamente todas as famílias. Todas as famílias, né, acaba tendo um caso de envolvimento com droga. E muitas vezes esse enfrentamento ele é difícil de ser feito, porque muitos tratam a questão da dependência como um problema de segurança. Outros
tratam como um problema de saúde, outros tratam como um problema social. E, na verdade, essa questão da dependência química, ela é um problema multidisciplinar, que precisa envolver todas as secretarias. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Trabalho e Renda, as comunidades terapêuticas, as entidades ligadas à recuperação dessas pessoas. E nós estamos acompanhando agora um trabalho muito bem feito pelo vice-governador, o Felício Ramute. Ele está à frente do Hub Social, que hoje, num primeiro momento, ele está funcionando um único lugar, que é ali próximo à Cracolândia, né? Já passou por lá 8.000 pessoas, sendo dessas 8.000 pessoas, quase 5.000 pessoas já tiveram a sua internação. E tá havendo a participação de todas as entidades que já faziam um trabalho voluntário, todos eles se juntaram num único local. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Primeiro, o Brasil, ele é o número 1 em consumo de crack. É o número 2 em consumo de cocaína. Então nós temos hoje um problema que ele é emergente, que ele está em praticamente todas as cidades. Você citou aqui a situação de Campinas. Nós vamos, no período da noite, na região central ali de Campinas, nós vemos vários moradores em situação de rua que precisam de tratamento. Então, a CPI, primeiro, é identificar as cidades com esses maiores tipos de problemas. Segundo, é buscar soluções, apresentar ao governo soluções importantes do trabalho multidisciplinar. E eu fiz um convite, Heitor, que é para o professor da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal, que é a pessoa que está desenvolvendo a vacina do crack e da cocaína, para que ele venha até a Comissão Parlamentar de Inquérito, para nós vermos como é que o Estado de São Paulo pode também ajudar no desenvolvimento dessa vacina, porque nós temos aí as nossas instituições, nós temos o Butantan, né, que é uma grande referência, e que eu acho que nós podemos ajudar, o Estado de São Paulo pode ajudar não só financeiramente, mas pode ajudar também no desenvolvimento dessa vacina para que ela chegue o mais rápido possível. E aí todo esse trabalho, né, da valorização das comunidades terapêuticas. Infelizmente, nós temos hoje um trabalho, um apoio dos governos, sejam eles municipal, estadual ou do governo federal, um investimento muito pequeno em cima das comunidades terapêuticas. E é esse trabalho que nós temos que fazer, valorizar essas comunidades para que elas tenham condições de fazer esse trabalho, atendendo principalmente essa população mais carente. E paralelo a isso, também é fazer o trabalho de prevenção. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção às Drogas. Fazer um investimento dentro da área da educação, junto às nossas crianças e jovens, o quanto a droga é prejudicial. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão lá na Assembleia. Tiago Prudente? O deputado, eu queria entender como é que está esse trabalho, porque eu vi que o governador, quando ele fala de segurança pública, ele foca muito na capital e na Baixada Santista. Como é que tem sido esse trabalho para que o governo do estado também tenha uma atenção especial ao interior de São Paulo, principalmente a região de Campinas? É claro que a gente não vive uma situação igual a Cracolândia na capital, mas a gente tem mini cracolândias já espalhadas em algumas cidades aqui do interior, principalmente aqui na região de Campinas. Como é que tem sido esse seu trabalho para conseguir trazer atenção e recursos no combate às drogas e também para conseguir aumentar o policiamento, trazer segurança para as regiões? Sei que o deputado tem uma grande influência na região do Campo Grande, do Ouro Verde. Como é que tem sido esse trabalho? Ô Tiago, nós temos conversado, inclusive, com o vice-governador, Felício Ramute, para que o segundo passo do Hub Social seja aqui na nossa região. Né? Muitas vezes o governador ele fala muito, né, sobre a questão do tráfico de drogas, que a Baixada Santista é a grande porta de entrada para a droga aqui no Brasil, infelizmente por conta do Porto de Santos. Então,
nós estamos trabalhando e solicitando ao governo do estado. Inclusive, nós teremos uma reunião temática aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito com a participação das entidades sociais, e nós temos uma grande entidade hoje, uma grande comunidade terapêutica que é referência em todo o Brasil e no mundo, que é o Instituto Padre Haroldo. Você deve conhecer. Sim, perto de casa, inclusive. Então, é uma instituição que tem atuado muito junto com a FEBRACT, inclusive. A FEBRACT é a Federação das Comunidades Terapêuticas, e hoje o Instituto Padre Haroldo é uma referência para todas as comunidades terapêuticas. Então, o que nós precisamos é fazer esse fortalecimento, trazer o hub social que está dando certo na cidade de São Paulo, em parceria com as prefeituras aqui na região, para que nós possamos, né, fazer esse enfrentamento ao tráfico, mas também ajudando as pessoas com dependência química. 10h25, nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que pertence ao Partido Cidadania, que há cerca de 10 dias, deputado, acabou se tornando notícia em função de uma videoconferência entre lideranças e com a divulgação de um vídeo em um bate-boca com o presidente Roberto Freire, sendo alvo, inclusive, de algumas ofensas e cobrança por parte de outros filiados, já que Freire está à frente do partido que antes tinha outros nomes, mas é a mesma base há 31 anos. E surgiu a informação de que isso criou um racha dentro do Cidadania. O senhor é uma liderança do partido, um deputado eleito pelo Cidadania. Como está hoje a situação do partido? Há, de fato, um racha dentro do Cidadania? Na verdade, não existe um racha, né, dentro do Cidadania. Existe um problema, né, dentro do Diretório Nacional. E onde é apontado que seria esse racha, e o nosso presidente Roberto Freire foi atacado de uma forma muito ignorante, né? E, aliás, me solidarizei com o presidente Roberto Freire. Tem um grupo dentro do partido, do Diretório Nacional, que quer fazer parte do governo federal, quer declarar apoio ao governo federal. Só que essa parte, primeiro, que é uma minoria. Segundo, que não estão ouvindo sequer os deputados do Cidadania. O Cidadania já decidiu que vai ter um comportamento dentro do Congresso Nacional de independência e, se for necessário, oposição. Ou seja, quem não teve voto quer determinar que os deputados têm que votar. Existe já um posicionamento do partido, e esse posicionamento ficou muito claro durante a campanha eleitoral. No segundo turno, os deputados tiveram a liberação do Diretório Nacional para presidente da República. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos o apoio declarado ao governador Tarcísio. Então, o que existe é uma pequena minoria do diretório que quer derrubar o presidente Roberto Freire para fazer parte do governo federal. E não existe a concordância dos próprios deputados federais. O senhor é contra o Cidadania se aliar ao governo federal nesse momento? Totalmente. Nós já temos um posicionamento, nós tivemos uma reunião no Diretório Nacional há uns 2 meses atrás, em Brasília, que juntou todos os deputados federais, todos os deputados estaduais do Brasil, e o posicionamento, para não dizer que foi unânime, foi quase unânime, de que o Cidadania ele tem que manter a sua independência dentro do Congresso Nacional. Nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi aqui no Manhã Bandeirantes. Tiago Prudente. Deputado, não vai me matar não, tá? Vou fazer 2 perguntas aqui, mas fica a primeira, à vontade. O deputado vai ser candidato ano que vem à Prefeitura de Campinas? Olha, Tiago, nós estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos reestruturando o partido aqui na cidade de Campinas. Houve, até então, o ex-presidente André von Zuben, ele saiu do partido por conta da minha presença no partido, até porque ele faz parte do atual governo em Campinas. Então, nós vamos reestruturar o partido aqui na cidade para que nós possamos fortalecer o partido, não só aqui na cidade de Campinas, mas em toda a região metropolitana. E também, além disso,
fazer uma boa chapa de candidatos a vereador para que nós tenhamos representatividade dentro da Câmara. Aproveitando isso, falando desse, o André von Zuben era secretário do prefeito Dário, saiu quando o Cidadania decidiu deixar ali o governo e criou esse racha. Muitas pessoas falam que o deputado teria uma dificuldade para conseguir construir uma candidatura para o ano que vem. Realmente existe essa dificuldade, deputado? É um cenário completamente diferente de 2020, quando a gente tinha ali candidatos sem nenhum prefeito, não tinha um candidato à reeleição. Hoje tem um candidato à reeleição, claro que tinha um candidato apoiado pela máquina, que é o atual prefeito, só que hoje ele é um candidato à reeleição. Realmente há essa dificuldade dentro do próprio Cidadania, algumas alas que não querem ter uma candidatura própria para o ano que vem, ou isso foi solucionado com a saída de André von Zuben? Não, a ala que não concordava com a nossa candidatura acabou indo para o MDB, né? Então, pessoas ligadas, inclusive, ao próprio André von Zuben. Então, a ideia aqui é fazer a reestruturação do partido de forma totalmente independente, né? Eu não vejo dificuldade, até porque tem mais resistência no partido hoje? Não, pelo contrário, nós temos apoio, aliás, nós sempre tivemos o apoio do Diretório Estadual, do Diretório Nacional nesse sentido, até porque o partido ele não pode ficar sendo um partido de aluguel, literalmente, que faz parte de todos os governos, né? Então, a Cidadania sempre foi uma extensão disso. Nós estamos com o mesmo grupo político dentro da Prefeitura Municipal de Campinas há 11 anos, desde o Jonas, continuando agora com o Dário. E grande parte do secretariado ainda só mudou as cadeiras, mas os secretários praticamente eles são os mesmos. Então, nós precisamos apresentar uma nova alternativa à cidade. E temos aí nos posicionado, né? Somos oposição a esse grupo político que está aí há 11 anos e que nós estamos vendo os mesmos problemas todos os dias. Ano que passa é sempre os mesmos problemas. A saúde nunca é resolvida, né? Nós estamos com um problema muito sério na saúde, onde posto de saúde não existe médico, posto de saúde não existe remédio, não tem estrutura para atender a nossa população. Você, para conseguir uma consulta, leva 1 ano, para conseguir um exame, 2 anos, um tratamento oncológico leva meses para a pessoa conseguir, e sem contar, né, a falta de estrutura dentro dos nossos hospitais. Então, você pega o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde, as pessoas ficam lá esperando 9, 10 horas. E nós precisamos mudar essa realidade. Se esse grupo político, há 11 anos que estão aí, não consegue resolver, porque não tem capacidade, não tem gestão. E nós estamos falando de um orçamento de quase 2 bilhões de reais somente na saúde, sendo 1,5 bilhão na Secretaria de Saúde e também o investimento que nós temos na rede Mário Gatti. Além disso tudo, nós temos um outro problema aqui, que Campinas, a Prefeitura de Campinas não valoriza aquilo que nós temos de melhor. Nós temos aqui hospitais que são referências no país e no mundo. Nós temos aqui os hospitais da Unicamp, a estrutura que o hospital da Unicamp, em pesquisas, em desenvolvimento, que pode oferecer, né, uma estrutura que poderia oferecer um atendimento muito melhor à cidade de Campinas. Nós temos a PUC, que também é uma grande referência, além dos hospitais. Eu vou citar aqui alguns, o Boldrini, Sobrapar, ou seja, nós temos hospitais que sempre são referências. Aí, ao invés do grupo político chamar aquilo que nós temos de melhor, né, assim como vários outros municípios têm chamado, por exemplo, a Unicamp, os 7 melhores exames administrados no estado de São Paulo,
tem sido pela Unicamp. Nós temos aqui o Hospital Regional de Sumaré, que é administrado pela Unicamp, que foi eleito o melhor hospital público do Brasil. E aí, ao invés da prefeitura chamar essas instituições para dentro da prefeitura, para ajudar na saúde, faz o contrário, fica trazendo organizações sociais, e que muitas delas, organizações sociais que são suspeitas. Visto que nós tivemos aí no passado, na administração do ex-prefeito Jonas, o problema da Vitale, né? Uma organização social que veio lá da cidade de Bariri, que tinha uma pequena experiência lá dentro da Santa Casa de Bariri, que veio administrar um grande hospital que pega uma região de quase 500 mil habitantes. E aí um dos diretores ia trabalhar inclusive de Ferrari, e aí nós tivemos todos esses problemas. Então, ao invés de fazer contratação de organizações sociais cujo objetivo é outro, menos oferecer uma saúde de qualidade à nossa população, a prefeitura poderia trazer aquilo que Campinas oferece de melhor. Deputado, o senhor citou o deputado federal e ex-prefeito Jonas Donizete. Ele esteve conosco aqui no Manhã Bandeirantes na última sexta-feira. E ele também citou o senhor. Então, gostaria que o senhor ouvisse, até para ter também uma resposta, nessa questão envolvendo ter sido base aliada do prefeito, quando no cargo, Jonas Donizete, e esse sentimento hoje de oposição que o senhor se declarou à atual gestão. Se o senhor quiser colocar o fone ali, inclusive para poder ouvir melhor, para a gente ter também a sua resposta em relação ao que foi citado aqui na semana passada. Agora, quando você vem para o cenário local, a coisa é completamente diferente. O PT vai tentar ganhar a prefeitura, o outro adversário, o Rafa Zimbaldi, ele vive assim. Eu tenho uma relação. O Rafa foi meu líder de governo, né? Foi líder do meu governo. Ele depois foi presidente da Câmara apoiado por mim. Foi deputado eleito apoiado por mim. Campinas inteira sabe disso. A pior coisa é a pessoa negar o passado dela, né? E depois ele tentou um voo solo, não deu certo. Mas eu continuo respeitando ele. Acho que é um rapaz trabalhador. Vejo que ele se esforça para ser um bom deputado estadual, mas não vejo ele como prefeito. Acho que o nosso adversário será o PT, e eu tenho confiança que nós vamos, mais uma vez, ganhar o PT em Campinas. Deputado Rafa Zimbaldi, o senhor nega seu passado? De maneira alguma, não tem nenhum problema. A minha história tá aí. Eu fui vereador 4 mandatos, um dos vereadores mais jovens da história de Campinas, um dos vereadores mais votados, e eu não nego, eu fui líder de governo do ex-prefeito Jonas, mas quando a gente começa a ver os problemas da cidade, nós não podemos ficar refém. Eu respeito o prefeito Jonas, sempre o respeitei, sempre tivemos uma relação amistosa. Agora, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele quer. Eu não posso concordar, por exemplo, aquilo que ele faz com o atual prefeito, por exemplo. O atual prefeito está lá e o secretariado, quem manda hoje é 100% o ex-prefeito Jonas Donizete que manda no governo, né? Agora, nós não podemos ficar refém de um grupo político, né? Então, respeito, mas não concordo. E a partir do momento que nós não concordamos, a melhor posição é se afastar. E eu falei isso, né? Eu falei e me afastei, até porque não concordava com a forma que estava sendo administrada a cidade, inclusive o escândalo Ouro Verde. Tiago, se tiver mais alguma questão, depois vou só dar uma passada aqui no giro dos nossos ouvintes que estão participando conosco também, antes da gente encerrar esse bate-papo com o deputado Rafa Zimbaldi. Deputado, vou voltar nesse assunto, porque assim, que momento, o deputado falou, que momento que o deputado decidiu romper com esse grupo político em Campinas? Eu sei que essa pergunta já foi feita outras vezes, mas muitas pessoas em Campinas acabam se perguntando isso. Porque o deputado fala do caso Ouro Verde, mas quando o caso Ouro Verde vem à tona, o deputado ainda estava ligado a esse grupo político. Quando que foi que houve essa virada de chave? Eu era presidente da Câmara, Tiago, quando estourou o caso Ouro Verde. E foi o meu posicionamento junto ao ex-prefeito,
né, da não concordância. Inclusive, eu apontei, quando a organização Vitale ganhou a licitação à concorrência pública, né, aliás, eu levei o bispo na sala do prefeito, né, oferecendo, inclusive, o hospital da PUC para ajudar, né? Na época era Dom Ayrton, se eu não me engano, nós tivemos lá também com o ex-superintendente da PUC, Dr. Antônio Celso, falando da importância que tinha, por exemplo, o hospital da PUC ajudar, né? Até porque o hospital da PUC está ali na região do Campo Grande, conhece a realidade da população, e a gente não poderia concordar com uma organização social que veio lá de Bariri, com todo o respeito à cidade de Bariri, mas a situação deles é totalmente diferente de uma cidade como a cidade de Campinas. Então, eu me posicionei, sim, e a partir desse momento eu não podia inclusive concordar e ser candidato prefeito de um grupo político que literalmente mandaria no governo, assim como eles têm mandado hoje. Mas o senhor era presidente da Câmara quando estourou o escândalo, certo? Eu fui presidente da Câmara, nós abrimos a comissão de investigação e aí eu acabei saindo durante o período da investigação da comissão processante para assumir o mandato de deputado estadual. Então, mas nesse período o senhor ainda estava ligado ao grupo. Quando foi esse rompimento? Porque a gente sabe que a primeira vez que o senhor foi eleito deputado estadual, o senhor foi ligado ao grupo do Jonas Donizete. O rompimento oficial que nós tivemos foi final de 2019, que nós tivemos esse rompimento oficial, né? Mas já existia aí os meus posicionamentos, Tiago, junto ao ex-prefeito, ao secretariado, a não concordância com a forma que a cidade estava sendo administrada, né? Então eu posicionei, não foi uma vez, foram várias vezes, e também não poderia concordar com a situação que nós estávamos vendo nos hospitais, né? A gente está falando de saúde aqui, uma obra do BRT com atraso hoje. Nós temos um investimento de R$1 bilhão, o transporte público mais caro do país, transporte público de péssima qualidade. Então nós vemos que a cidade está sendo governada há 11 anos com os mesmos problemas. Vou aproveitar e torcer que você vai para os ouvintes aí, é que o deputado tocou num assunto importante. Como é que está a situação das alças de acesso ali da Bandeirantes? Porque foi uma promessa de campanha do deputado na campanha para prefeito em 2020. Eu sei que o deputado até disse que mesmo que não ganhasse, ia tentar que essas alças saíssem do papel. Vão sair ou isso aí morreu, essa história morreu, deputado? Não morreu não, muito pelo contrário, o Tiago. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, aliás, coisa de 15 dias atrás nós tivemos lá na Artesp, junto com toda a diretoria da Artesp, falando sobre esse assunto. É uma obra que não é barata, uma obra orçada em mais ou menos R$700 milhões, que nós estamos buscando esse recurso junto ao governo do estado. É algo que nós temos buscado desde 2008, ainda quando eu era vereador, né, no meu segundo mandato de vereador, nós iniciamos todo o processo de elevação do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande em distritos, e graças a Deus tivemos aí o apoio da população, tivemos a aprovação e coisas importantes estão acontecendo. Lógico que a luta da alça de acesso continua, mas, por exemplo, coisas que hoje já são realidade nos distritos, é a questão da subprefeitura, que eu sempre defendi, mas não nesse formato, uma subprefeitura com uma estrutura diferente, uma estrutura com orçamento, com todas as secretarias representadas. Nós conquistamos agora, já aprovamos na Assembleia Legislativa a questão dos cartórios, e o cartório, agora em setembro, nós teremos o processo eu tive com o Dr. Ricardo Danaf, presidente do Tribunal de Justiça, em processo de concurso público. A partir do ano que vem nós teremos a instalação
tanto de um cartório no Ouro Verde quanto num cartório de registro civil no Campo Grande. E também agora nós tivemos uma outra conquista que nós já enviamos o dinheiro já está na conta da Prefeitura de R$1.200.000 para a construção de 2 bases do Corpo de Bombeiros. Além disso, nós conseguimos também 3 viaturas para atender a demanda das 2 regiões. Lembrando que as 2 regiões juntas somam 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas. E também nós temos 60% dos atendimentos no Corpo de Bombeiro nessas 2 regiões. E muitas vezes para sair aqui da José Paulino ou da base do Jardim do Lago até chegar nessas regiões, acaba demorando muito, principalmente em horário de pico. Então, essas 2 bases do Corpo de Bombeiros vão facilitar. Então, já são conquistas que nós tivemos como deputado agora, que nós conseguimos junto ao governo do estado e junto ao Tribunal de Justiça, que vai ajudar muito a nossa população. Mas a desistência das alças de acesso jamais, viu, Thiago? 15 minutos faltando para as 11 da manhã. Eu agradeço o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Temos aqui um compromisso também comercial. Na sequência eu vou trazer também a opinião dos ouvintes, mas principalmente obrigado por atender nosso convite, por fazer esses esclarecimentos, deputado, e um bom dia, um bom trabalho. Acredito que hoje o senhor siga também para a Assembleia Legislativa ainda, né? Obrigado pela manhã aqui na Rádio Bandeirantes por atender nosso convite. Obrigado, Heitor. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez reassumir o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, toda a nossa região metropolitana, deixar os nossos canais de comunicação abertos à população, aos ouvintes aqui, @Rafa Zimbaldi, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, me colocar à disposição, em caso de dúvida, em caso de crítica construtiva ou até mesmo, né, de alguma solicitação que o nosso mandato pode ajudar. Obrigado pela abertura aqui e agradecer à Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo, continue com a gente, tem muita informação ainda aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Derby Campineiro 206, Guarani e Ponte Preta, dia 2 de setembro, às 18 horas no Estádio Brinco de Ouro. O confronto do retorno pelo Campeonato Brasileiro 2023, um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, ofertas imperdíveis. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 19 3776 2400. Cimento Votoran, é resistente e seca rápido, é bom demais. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Benedetti Assessoria em CNH, especialista em suspensão e cassação, resolvendo problemas da sua CNH. WhatsApp 19 99911 6911. Todos os dias, inúmeras vidas estão em jogo, esperando a doação de órgãos e tecidos. O Grupo Bandeirantes incentiva este ato de generosidade e lança a campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Converse com a sua família sobre o assunto. Só ela pode autorizar esse ato de amor. Para mais informações, disque 136 ou acesse band.com.br. Doação de órgãos é um ato de empatia. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O conflito entre a Ucrânia e a Rússia parece estar longe do fim, com a nova escalada de destruição e violência. Após o presidente da Rússia acusar o presidente ucraniano de realizar ataques com drones, a Rússia lançou uma chuva de ataques, principalmente à capital Kiev. O sistema de defesa antiaérea de Kiev conseguiu abater quase todos os drones, mas destroços acabaram atingindo prédios e casas. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridos. Analistas de guerra apontam que a Ucrânia realizou 160 ataques a territórios da Rússia. No entanto, a Rússia argumenta que destruiu uma embarcação no Mar Negro com 50 soldados ucranianos na última semana. O último ataque maciço à capital Kiev, com drones kamikazes russos, ocorreu há 3 meses atrás. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Dez minutos faltando para as 11 horas da manhã. Deixa eu trazer aqui a opinião dos ouvintes, repercutindo a entrevista que nós fizemos com o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Vou separar por temas aqui para a gente trazer um pouco do leque de como os ouvintes entenderam algumas das falas do deputado estadual e declarado pré-candidato à Prefeitura de Campinas. O Adriano Vermelho escreve com relação ao uso das câmeras corporais para os policiais militares. Não acredita o deputado que isso, usando a tese da suposta perseguição da sociedade e da mídia, as câmeras não seriam materialidade a favor da defesa do próprio policial? O Adriano, ele coloca aqui como uma observação que uma das polícias que mais prende no mundo é a dos Estados Unidos. E os policiais utilizam bodycams. E lá não se cogita a retirada desse equipamento. Treinamento dos nossos policiais, na opinião do Adriano Vermelho, é algo mais importante nesse caso. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, também sobre esse assunto, ele fala que, a título de curiosidade, ele achou interessante o relato de um policial de Toronto, no Canadá. Por lá, o policial que atenda a uma ocorrência e saque a arma do coldre, assim que isso acontece, um sensor ativa instantaneamente a câmera de todos os policiais de um raio de 50 metros. Todas as atividades do policial são monitoradas. Além disso, o cidadão pode solicitar, via judicial, o registro gravado da câmera desse policial para comprovar o excesso de abordagem. Ele espera que algum dia isso aconteça no Brasil, algo parecido com isso, porque daí não entra na questão da privacidade do policial, como disse o deputado Rafa Zimbaldi, mas mantém esse registro para também ter o acompanhamento se houve ou não algum tipo de excesso. O Wagner Marcondes, também sobre essa questão, ele compara aqui situações diferentes. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão que reaja a uma abordagem policial corre o sério risco de ser morto, e ele disse que por lá ninguém contesta. A vida de um policial militar nas ruas brasileiras não é nada fácil. Tamanha é a evolução do crime no país. Só que aqui um policial tenta fazer uma abordagem, muitas vezes o criminoso se coloca como vítima, muitos assumem isso de forma errada, como sendo algo certo. E ele disse que principalmente a mídia. Ele não diz ser um especialista, mas entende que qualquer um que critique a ação policial contra essa onda de violência no país é porque, na opinião dele, não tem a mínima noção do quão tensas são as situações e como é difícil para um policial ter uma decisão ali em questão de segundos. E ele concorda, portanto, nisso com o deputado Rafa Zimbaldi, mas depois faz críticas também ao parlamentar, dizendo que ele fica desaparecido nos períodos pós-eleitorais e, próximo à eleição, reaparece criticando Deus e a todos, procurando se colocar como a única opção viável. Wagner Marcondes conclui aqui dizendo que no ano passado ele acreditou, ou na última eleição de 2020, ele acreditou que a campanha foi de baixo nível por parte do deputado e ano que vem teremos eleições e lá vem ele novamente, escreve o Wagner Marcondes, que o povo já está cansado de tudo isso. A opinião também por áudio do ouvinte DJ Alê, ele fez um questionamento, mas que acho que caberia mais à prefeitura do que ao deputado estadual, mas a gente vai trazer também a participação do ouvinte.
Heitor Fredo, Tiago, gostaria em primeiro lugar de dar o bom dia ao deputado Rafa Zimbaldi e fazer uma pergunta bem picante para ele, que é o seguinte: nós temos a revitalização do centro de Campinas, tá lá obras no Mercadão, obras na Campos Sales, tivemos obras aí na Ângelo Simões, enfim. A minha pergunta é a seguinte: quando começarão as obras com os moradores de rua? Porque não adianta embelezar todo o centro da cidade se não cuidar desse problema pontual que é o morador de rua. Quando que nós teremos ações para colocar essas pessoas com dignidade em algum lugar ou uma internação compulsória nos drogados que não querem sair? Essa é a minha pergunta. Grande abraço a todos, DJ Ale. O deputado ele tá ligado à CPI da epidemia do crack, mas essa é uma questão mais do executivo, DJ Ale, mas nós vamos, claro, repassar o questionamento assim que tivermos oportunidade também para o poder público. E, Tiago Prudente, tem um questionamento aqui também, que também foi feito no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, pela Giran Zogby. É o nome aqui que aparece, final do telefone 7124, DDD 11, Giran Zogby. Parece que o Tiago está unilateral na sua colocação, está claro que ele apoia a oposição. Gostaria, claro, que você tivesse a resposta com relação a isso. Oposição, no caso, o deputado que é oposição, né? Ele que é oposição, no caso, à prefeitura de Campinas. Eu só estava fazendo um questionamento porque a nossa função é provocar o deputado para que ele esclareça os pontos que ele coloca, porque não é porque ele está aqui dando uma entrevista que ele vai falar o que ele quer, da maneira que ele quer, sem ser questionado. E é a nossa função questionar. Não é nem oposição, nem... tanto que eu nem coloquei a minha opinião, coloquei dados. A minha opinião pessoal sobre as câmeras é que elas têm, sim, que estar lá e tem que estar monitorado, e eu acho que o policial tem que ser mais bem remunerado, que o policial tem que ser mais bem treinado. Eu acho que é um conjunto de coisas. Uma coisa só não vai funcionar. Então, eu não entendi muito o questionamento da ouvinte, mas respeito, não estou fazendo nem oposição, nem base de governo, só estava fazendo questionamentos ao deputado. A minha opinião é essa, eu estava fazendo questionamento até para que o deputado se explique, para que não fique uma posição, lembrando que a gente está à véspera de eleição, politiqueira, politicagem, é por isso que a gente faz esses questionamentos, porque existem alguns políticos que fazem alguns posicionamentos de olho em um grupo eleitoral. 10h56, Tiago Prudente, que dia é hoje da semana? Ontem eu falei que era a quinta, mas hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, mas dá pra segurar mais um pouquinho ainda, Heitor, dá pra ir tocando aqui. Tiago Prudente hoje está impossível, é o nosso Batman do jornalismo, porque ele virou a madrugada toda, fez o primeiro jornal na Band News TV, também na tela da Band. Haja disposição e haja energético, hein, meu amigo? Exatamente, tô aí, virado, trabalhando sem parar, fiz o primeiro jornal, fiz Jornal da Noite, depois fiz o primeiro jornal na tela da Band, que é Band News TV, Rádio Bandeirantes. Então quem tava sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes estava me ouvindo desde as 4 da manhã, das 4 às 6, uma overdose, e na tela da Band também. Eu cheguei em casa, nem consegui dormir ainda, então estamos aqui a todo vapor, daqui a pouco já tem mais trabalho pela frente, à tarde a gente dorme. Para a gente trazer também destaques aqui da nossa região, antes da gente abrir também o leque para Brasília, ontem começaram as obras na estação, então, de tratamento de esgoto e que agora vai passar a ter também um trabalho para o reuso de água a partir do tratamento. Esse é um projeto que tem a previsão de terminar depois de 2027 ou ali no ano de 2027, e para a gente entender melhor o que está sendo proposto e como isso vai melhorar o abastecimento de água na cidade, a gente vai trazer a reportagem com a Lucimeire Ramalho, conversou com o prefeito Dário Saad, conversou também com o presidente da Sanasa, e a gente traz agora esse esclarecimento técnico de como vai funcionar essa nova estação. A estação será construída neste espaço dentro da estação de tratamento de esgoto em Umas.
A obra, orçada em 194 milhões de reais, terá a contrapartida da Sanasa de cerca de 5 milhões e a previsão de entrega é para 2026. Na prática, é o esgoto sendo transformado em água com 99% de pureza, utilizada, por exemplo, para a limpeza de vias e pelo Corpo de Bombeiros para combater incêndios. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Dário Saad nesta quarta-feira. Tivemos aqui, no total, 120 milhões financiados pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, 70 milhões do Banco Mundial e 5, 6 milhões de contrapartida da Sanasa. Para a água ficar mais limpa até do que quando é retirada do rio, ela vai passar por um processo dentro da estação para a retirada das impurezas. Passa pelo tratamento convencional e depois de passar pelo tratamento convencional ele vai passar por um processo de filtração, né, de 2 processos de filtração diferentes, um com a tecnologia holandesa, outro com a tecnologia de membranas, de maneira que a gente possa entregar uma água com 99% de grau de pureza. Com mais esta estação produtora de água de reuso, Campinas vai passar do tratamento de 550 litros de esgoto por segundo para 1.650. Com isso, assim que a nova estação estiver pronta aqui, a cidade vai ter 50% do esgoto transformado em água de reuso. Um próximo passo que vai ser estudado pela Sanasa é a comercialização da água de reuso que não for usada na cidade. Já temos algumas parcerias sendo aventadas, que é a possibilidade da gente vender a água de reuso, né, para indústrias, para elas usarem no seu processo produtivo. Essa reportagem da Lucimeire Ramalho, e quando eu disse 2027, a reportagem ali me corrigiu, 2026 é o prazo para a entrega dessa estação de tratamento, que pode, além de ter um abastecimento maior para a cidade, também resultar na venda dessa água proveniente de reuso, Tiago Prudente. Exatamente, essa Sanasa aí, que é uma grande empresa de saneamento do nosso país, é considerada uma das melhores. E olha só, então a gente vai ao longo do programa, fica perguntas para trás para o deputado. Tinha que perguntar para o deputado Rafa Zimbaldi se ele é a favor ou não da privatização da Sabesp, que vai passar pela Alesp. Por que essa pergunta é importante? O pessoal de Campinas deve estar, mas aqui não é a Sabesp, tem cidades da região que são atendidas pela Sabesp. Mas pode dar um sinal, se caso ele venha a ser prefeito, que medidas ele tomaria? Ele privatizaria a Sanasa ou não? Então é um ponto também que sempre entra no debate, logo a gente vai ter esse debate pela frente quando essa questão eleitoral vier com mais força municipal, mas é um ponto importante, né? A Sanasa é a maior empresa pública aí de Campinas, é eficiente, mas cobra, vou usar uma expressão popular aqui, o olho da cara na água, mas é eficiente. Precisava rever o preço dessa conta, né, Heitor? Que essas obras pudessem, pelo menos, ter um impacto na conta, porque a conta de água em Campinas é um absurdo. 11 da manhã, 1 minuto, um rápido intervalo. Continue com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza, e ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mutações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de 6 meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Horas 3 minutos. Ouvinte Silvio, morador de Campinas, ele pergunta se há alguma nova informação sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. Sim, Silvio, inclusive um boletim médico foi divulgado ontem à noite no hospital em que Faustão está, na cidade de São Paulo. E a gente traz as informações nesse momento com o repórter Igor Calian para a gente saber o estado de saúde atualizado de Faustão. 11h04, Igor Calian acompanhando direto da sede do hospital, no hospital onde Fausto Silva está neste momento internado, Albert Einstein, e traz informações pra gente a partir de agora. Agora sim, pois não, Igor? O Faustão, de acordo com esse boletim, continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto após 72 horas desde o transplante. A função cardíaca, então, de acordo com esse boletim, está normalizada e estável. E hoje foram retirados o dreno e alguns catéteres. Olha que notícia boa, hein? Além de tudo isso, o Faustão deu início à fisioterapia. A gente acompanhou hoje um pouquinho do dia aqui na quarta-feira. Tinha muita expectativa em relação a esse novo boletim médico. O boletim médico de ontem, que até então tinha sido o último, já trazia o Faustão respirando sem ajuda de aparelhos, mas agora então vem a confirmação de que seu quadro de saúde melhorou. E hoje a gente também viu aqui a chegada de duas pessoas muito importantes. A visita dos filhos do Faustão. O João Guilherme, que apresentava inclusive o Faustão na Band com o pai, e o Rodrigo, que é o filho mais novo. Os dois vieram ao Albert Einstein, visitaram o pai e nesse momento já foi embora. Então, Felipe, são boas notícias. Faustão respirando sem aparelho, consciente, dreno retirado, já deu início até mesmo à fisioterapia. E o principal, né, as funções do novo coração respondendo conforme esperado após 72 horas do transplante. Boa notícia que traz o repórter Igor Calian, portanto, pra gente que segue acompanhando os tratamentos que são realizados e as últimas informações a respeito do estado de saúde de Fausto Silva. Agradecendo também ao Marcos Silva Bedin, ouvindo a gente direto da cidade de Hortolândia, e tem mensagem chegando também de áudio pelo 971021493. Bom dia. Eu queria fazer uma crítica aí. Essa NASA, tudo bem que ela trabalha em prol da cidade de Campinas há muito tempo, mais de 40 anos. Porém, essa taxa tarifária dela, que é 10 metros cúbicos, o mínimo que a pessoa paga, isso aí é da época em que Campinas tinha no máximo 300 mil habitantes. Eles pararam no tempo, eles continuam ganhando muito dinheiro em cima daqueles que hoje trabalham fora e que não consomem nem 3 metros cúbicos e paga 10. Isso vai contra o racionamento. Ninguém vai racionar, economizar água sabendo que está pagando 10. Tem que mudar essa política para ontem. José Luiz Furlan, Campinas. Obrigado, José Luiz Furlan, participando conosco na manhã desta quinta-feira, hoje 31 de agosto. Neste momento acontece em Brasília mais um depoimento na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, os atos golpistas contra as sedes dos 3 poderes. Quem está prestando depoimento hoje é o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como o general G. Dias. Indicado pelo atual governo, o general da reserva deixou o cargo após a divulgação de vídeos em que ele aparece em um dos locais da invasão. Até o momento, ele está respondendo às questões que são feitas, num primeiro ponto, pela senadora relatora da Casa, relatora da CPMI, mas, ao que se parece até aqui, nenhuma informação mais bombástica foi divulgada. Como, vamos ser honestos, nas CPIs quase nunca algo realmente de avanço para a investigação tem sido apresentado, com exceção daquele depoimento do hacker que está sendo apurado ponto a ponto o que ele tem para conseguir provar também. O que as CPIs estão conseguindo
é movimentar o Conselho de Ética na Câmara dos Deputados. 7 casos começam a ser investigados nesta quinta-feira, após denúncias feitas por quebra de decoro parlamentar, muitas vezes por trocas de ofensas, por trocas de acusações entre os parlamentares nas CPIs. A Gabriela Veras, direto de Brasília, conta pra gente quem são esses deputados alvos da investigação. Gabriela. Essas denúncias foram feitas, a partir de representações que partidos podem mover exatamente para apurar, a conduta dos parlamentares durante os trabalhos nas casas, E essas representações foram apresentadas, em sua maioria, pelo partido PSOL, mas tem outros partidos que se mobilizaram também, E agora o Conselho de Ética vai apurar, todas essas denúncias, abriu esses processos, contra esses 7 parlamentares, exatamente para apurar as denúncias feitas e elencadas. Como eu disse, são 7 parlamentares. Vou pedir licença aqui para ler o nome de cada um. Do Partido dos Trabalhadores, lá do Rio Grande do Sul, Dionilson Marcon. Tem também o Glauber Rocha, do PSOL Rio de Janeiro, André Fernandes, do PL Ceará, Ricardo Salles, do PL São Paulo, Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Abílio Brunini, do PL e Sâmia Bonfim, do PSOL, também de São Paulo. Então, essas representações foram abertas, agora o Conselho de Ética acata e, a partir de então, essas denúncias são feitas para que a apuração seja feita. Vamos relembrar um pouquinho dos casos, Thaís? Um deles tomou aí muita repercussão, a maior parte, desses desentendimentos entre os parlamentares acontece principalmente em comissões, em votações, quando eles têm um embate, digamos assim, mais direto, e um desses denunciados aí, dessas representações apresentadas, como eu disse, é o Abílio Brunini, que apura, agora o Conselho de Ética vai apurar determinada conduta de Abílio Brunini contra uma fala supostamente transfóbica que ele fez contra a deputada Érica Hilton. Tudo isso aconteceu, inclusive, na comissão que apura os atos do dia 8 de janeiro, Então, tudo será devidamente apurado e, na ocasião, vale a gente trazer de volta aqui, que tomou bastante as redes sociais à época, diante de diversas ali interrupções de Abílio Brunini, quando Érica Hilton tinha ali o espaço de fala determinado ali para ela, ela disse exatamente que o parlamentar buscava ali atrapalhar os trabalhos da CPMI dos atos golpistas e causar um tumulto. E ela seguiu dizendo que aconselharia o deputado a se tratar, a procurar ali tratar a sua carência em outro espaço, falou que o espaço era sério, que seria um espaço de trabalho. Essa fala da deputada foi interpretada de outra forma por Abílio Brunini, que foi levando em consideração ali relações, amorosas, talvez, com relação a essa palavra de carência que ela disse no âmbito psicológico. Então, tudo isso será devidamente apurado, além de Abílio Brunini, outros 6 parlamentares também começam a ser, portanto, investigados pelo Conselho de Ética. Obrigado, Gabriela Veras. Tiago Prudente, o amigo tem outros compromissos no Grupo Bandeirantes a partir de agora, mas volta amanhã aqui no nosso Manhã Bandeirantes, para sextar, Exatamente, amanhã estou aqui de volta para sextar. E são detalhes que você gosta do Conselho de Ética, Tem muita coisa aí que é negócio de quinta série, como as pessoas gostam de dizer, ofensa de quinta série, mas tem muita coisa séria, preconceituosa, ofensa racista, ofensa homofóbica, que precisam ser apurados. O detalhe é, a Câmara vai punir? Eu duvido muito, porque eles agem num sistema de corpo ali de proteção. Infelizmente, só mostra também o nível dos deputados eleitos, dos senadores, o nível do nosso Congresso Nacional, que infelizmente tá difícil para não falar outra coisa. Bom, mas esse assunto a gente fala mais amanhã. Eu vou ficando por aqui, até amanhã para os ouvintes, para você, Heitor, bom término de programa. 11h13, um último intervalo. Na volta, os destaques das últimas horas em Campinas. Teve operação chamada Fio da Meada para combater o furto e o roubo de fios de cobre. 136 quilos foram apreendidos. A gente vai falar desses e outros assuntos na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Conheci a De Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, a De Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na De Pascoal. Acesse depascoal.com.br e encontre a loja mais próxima. Revisão de segurança é na De Pascoal. No trânsito, escolha a vida. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas 16 minutos. Agora no Manhã Bandeirantes, comigo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, Gustavo Gimenez, que a partir de 1 da tarde também estará na tela da Band no comando do Acontece. Gustavo Gimenez, uma história que, olha, eu cubro jornalismo policial há muito tempo, mas essa talvez entre no rol das mais bizarras dos últimos anos aqui na região. A história é a seguinte, vem da cidade de Indaiatuba, aqui na região metropolitana de Campinas. A Polícia Civil prendeu um homem que estava gravando vídeos ameaçando um delegado. E nem em Indaiatuba ele morava. Que ameaças são essas? E conta pra gente o desdobramento dessa ocorrência. Bom dia pra você. Muito bom dia, Heitor, a você, a todos que nos acompanham. E tudo isso foi gravado, né? Não vai falar assim, não, eu não falei nada. Pelo contrário, foi tudo devidamente gravado, ele no meio da rua fazendo aí essas ameaças. O caso aconteceu na semana passada, foi gravado e compartilhado nas redes. Nesse vídeo, o homem aparece no meio da rua, ele tá com uma arma e um violão. Né? Um tanto quanto estranho. Ele cita o delegado e um policial, joga o violão no chão e atira no violão. Por sorte, ninguém se feriu. A prisão aconteceu em Salto, onde inclusive ele mora. De acordo com a polícia, a arma tinha numeração raspada, foi apreendida e, ao ser questionado sobre as ameaças, ele disse que decidiu desabafar sobre a falta de atendimento na delegacia, que estava sob efeito de drogas durante a gravação, né? Aquela coisa, né? Eu vou tentar me justificar e aproveito e falo assim, não, é que eu uso droga, enfim, acaba se complicando mais do que de fato ele já estava. Caso que aconteceu, portanto, em Salto, vídeo gravado em Salto, mas a polícia de Indaiatuba aí fez a prisão desse homem, chamou demais a atenção, então esse homem, por enquanto, preso aí aguardando a decisão da justiça. Não é banquinho e violão, é com a arma e violão, ele acabou sendo preso, Heitor. História que vai ser contada também na tela do Acontece, que prepara ainda uma reportagem e também informações sobre um número preocupante na área de saúde, ligado aos casos de picadas de escorpião. 13% é o aumento no número... O termo que se usa é acidentes com escorpião, mas é a picada que pode levar muita gente à morte.
Isso, claro, exige uma preocupação extra também das autoridades para a limpeza de terrenos públicos e, eventualmente, notificação de terrenos particulares, Gustavo. Exatamente. A cobrança que a gente vai fazer, né, Heitor? Inclusive, a nossa equipe vai falar com o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, né? O controle de zoonoses, afinal, é um dado alarmante. São 24 mil casos de acidente com escorpiões no estado de São Paulo nesses primeiros 7 meses. 13% mais do que 21 mil casos registrados nesse mesmo período do ano passado. É uma tendência de alta em relação também aos anos anteriores. E claro, né, esse alerta é feito principalmente para as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, que registraram o maior número de acidentes. Porém, dos 645 municípios, em apenas 9 não há nenhum registro. Então nós temos 645 municípios e apenas em 9 não teve escorpião picando ninguém. Ou seja, é um dado muito alarmante, né? Todo o tempo, então, estão acontecendo picadas que às vezes a gente não dá aquela atenção. Recentemente aconteceu, eu digo atenção no seguinte sentido, porque recentemente aconteceu um caso aqui em Santa Bárbara do Oeste que uma menina foi picada e morreu, né? Evidentemente, toda a cobertura foi dada, foi feita, importante essa situação, mas outros casos estão acontecendo a todo tempo. O escorpião amarelo é o principal causador aí dos acidentes mais graves. Um bebê, uma criança, infelizmente os casos, na maior parte das vezes, são fatais. A orientação é procurar imediatamente o atendimento médico. Hospitais estão, muitos deles, preparados com o soro anti-escorpiônico para assim que a pessoa chegar com os sintomas e já relatando, né, que houve a picada, assim ser devidamente cuidada. Vale lembrar que, como o Heitor disse, é o cuidado da limpeza, é o cuidado com as mais diversas áreas da casa. Vai desde o quintal, fábricas também, escritórios, todos os espaços que precisam ficar limpos. Inclusive entulho, folha seca, lixo e material de construção. Tanto que eu sempre falo, né? Escorpião é uma praga urbana, não tem na zona rural, justamente porque não tem tanta sujeira como tem nas áreas urbanas. Alerta feito aqui e que a gente vai tratar em mais detalhes também no Acontece de hoje. 13h, depois do Donos da Bola, com Carlos Batista, Gustavo Gimenez espera você para aquele giro de notícias na sua hora do almoço. E amanhã de volta aqui também na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Gustavo. Heitor, um ótimo dia para você. E claro, 13h na tela da Band a gente se encontra. Até. Campinas teve também ontem a Operação Fio da Meada, que é um trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Urbanismo. A intenção, coibir o número alto de furtos e roubos de fios de cobre, principalmente na região central, mas hoje já esparramado esse tipo de crime por outras áreas da cidade. Essa operação resultou na apreensão de 136 quilos de fios de cobre em 2 dos estabelecimentos vistoriados. Eles foram multados em cerca de R$ 4.500 porque há um decreto que foi publicado esse ano que proíbe o comércio de fio de cobre e de alumínio no município sem que haja a comprovação da origem desse material. Ainda como resultado dessa ação, uma pessoa foi presa, porque isso configura também crime de receptação qualificada, uma vez comprovado que aquele fio é roubado ou furtado. Há um trabalho pericial, uma investigação, para saber de onde vieram esses fios, e nessa operação não ficou só no fio de cobre, não. Também foram encontradas uma carcaça de uma caminhonete roubada, que depois foi picotada, teve as peças cortadas para, de forma ilegal, serem vendidas, e ainda uma pessoa que estava com uma arma. Foram localizadas 2 pistolas, 2 carabinas de pressão, 30 pessoas foram abordadas e essas 2 conduzidas para a delegacia. Ao todo foram 23 vistorias com 10 estabelecimentos comerciais lacrados. 7 lacrações iniciais foram realizadas pelos fiscais da prefeitura e teve também trabalho da Polícia Civil nessa história. Agora são 11h23, 11h23. Nesta quinta-feira acontecem depoimentos simultâneos que estão previstos para começar em instantes, inclusive,
envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o advogado Frederic Wassef. Além deles, personagens centrais para o núcleo Bolsonaro, incluindo o ex-presidente, outros 4 investigados prestam depoimento nesta quinta-feira. Todos já estão presentes na sede da Polícia Federal e vão ser ouvidos de forma simultânea, salas separadas, sobre a negociação de presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades da Arábia Saudita. A ideia é ouvir cada um individualmente para depois, ao juntar o relatório, ver se todas as versões são condizentes, batem e não tem nenhum tipo de incoerência, nenhuma ponta solta que possa indicar, talvez para um futuro próximo, uma cariação, um respondendo de frente para o outro. Entre esses presentes, um relógio Rolex dado a Jair Bolsonaro em 2019, chegou a ser vendido nos Estados Unidos e recomprado por Frederic Wassef após a decisão do Tribunal de Contas da União que determinou a devolução das peças. No início do ano, o Tribunal de Contas da União, TCU, entendeu que esse item e outros que estavam em poder do ex-presidente não poderiam ter sido lançados no acervo privado, pessoal de Bolsonaro. Isso não é considerado item personalíssimo, e sim um patrimônio público. Também nessa quinta-feira, Jair Bolsonaro vai ser questionado sobre os casos dos empresários que discutiram no WhatsApp um suposto golpe de Estado se Lula vencesse a eleição. Então, esse depoimento está sendo acompanhado direto de Brasília pelas equipes do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Caian Messina, por exemplo, está nesse momento na porta da sede da Polícia Federal e, ao longo da programação, aqui na Rádio Bandeirantes, todos os detalhes, se isso for obviamente divulgado, do que foi questionado e a essas figuras políticas, incluindo deputados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, inclusive a primeira-dama Michele Bolsonaro, se falarem com a imprensa numa coletiva de imprensa, você vai ouvir também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Para a gente fechar a nossa edição desta quinta-feira do Manhã Bandeirantes, eu vou chamar o repórter João Marcelo sobre um assunto que vem gerando muitas dúvidas. Se você é microempreendedor individual, tem mudança na regra para emissão de notas fiscais valendo já a partir deste mês de setembro. Hoje, último dia do mês de agosto, a partir de setembro, tem alteração e que não vai precisar passar a emissão da nota fiscal pela prefeitura da cidade onde você tem a empresa aberta. João Marcelo, repórter do Grupo Bandeirantes, preparou um material especial que a gente acompanha a partir de agora. De cada 5 empresas em atividade no Brasil, 3 são MEIs. São cerca de 15 milhões de empreendedores que agora deverão seguir uma nova regra. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem, vamos deixar ela na agulha para a gente tirar suas dúvidas se você for microempreendedor individual. A partir desse mês de janeiro, esse mês de setembro, a regra que deveria ser inicialmente aplicada em abril e foi estendida, passa a valer. Os microempreendedores individuais só vão poder emitir notas por meio de um Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos. Isso passa a valer amanhã. A medida foi estabelecida pela resolução do Comitê Nacional do Gestor do Simples Nacional e a migração do sistema é obrigatória somente para os MEIs, não se aplicando a outros tipos de empresas. João Marcelo conta tudo pra gente a partir de agora. De cada 5 empresas em atividade no Brasil, 3 são MEIs. São cerca de 15 milhões de empreendedores que agora deverão seguir uma nova regra na hora de emitir nota fiscal. O único meio será o Sistema Nacional, acessado pelo portal gov.br/NFSE ou pelo aplicativo disponível para celulares. A Receita Federal padronizou o modelo em parceria com o Sebrae. A mudança deve ajudar na fiscalização sobre o faturamento dos MEIs, hoje limitado a R$ 81 mil por ano. O uso obrigatório do sistema estava previsto para começar em abril, mas foi adiado para setembro. As notas são hoje emitidas pelos portais das prefeituras, cada uma usando uma regra diferente. A mudança vale apenas para os MEIs e resolve o problema de cidades que não recolhiam imposto por falta de recursos tecnológicos.
Então, é uma forma, com certeza, de fiscalizar um pouco mais o microempreendedor, para que ele fique dentro do faturamento dele. Então, quando o fisco ele tem uma nota fiscal padronizada, ele consegue enxergar melhor também as informações, né? 11h28 e com a reportagem do João Marcelo, eu me despeço do Manhã Bandeirantes desta quinta-feira, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação e fazendo o convite. Amanhã às 10 da manhã estamos de volta depois do Jornal Bandeirantes Gente. A partir de agora, Carlos Henrique está chegando com todo o time de esportes de Carlos Batista. Tá muito perto. Sábado tem derby em Campinas com transmissão da Rádio Bandeirantes. Continue com a gente, uma ótima quinta-feira a todos e até mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap. Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.com.